Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 1º de dezembro. O mês começou de forma bem negativa para o Ibovespa. Nesse momento aqui dentro do leilão de fechamento apresenta uma queda superior a 4%, pode alterar um pouquinho na saída desse leilão, mas o fato é que a gente tem aqui no Ibovespa um realinhamento da sua tendência de baixa, visto que estava aqui gerando ali uns zigue-zagues ascendentes, mas tudo dentro de um movimento para baixo. Eu já venho comentando sobre isso nas últimas análises. E aí estava dentro de um movimento de subida até o pregão de ontem, e hoje perdeu aí completamente essa questão do movimento de subida ao vir para baixo, primeiramente dessas mínimas aqui e principalmente da mínima desse fundo. Então, por isso que eu falo que alinhou para baixo. E esse alinhamento para baixo aumenta essa chance do Ibovespa vir a buscar a região de 58.322. Seria o caminho mais provável para o Ibovespa, e abaixo disso teria suporte por volta de 57.600, 57 mil pontos e 56.500, 57 a 56.500, que é essa região aqui de fundo anterior do gráfico semanal. Para que o Ibov reverta completamente essa expectativa, esse viés negativo que está nesse momento no curto prazo, é importante que o Ibov já venha aqui para cima desse patamar. Enquanto isso não acontecer no primeiro momento, eu não vejo aí um aspecto muito positivo para cima em relação ao Ibovespa no curto prazo. Olhando agora para o mini índice cheguei a recomendar uma operação na ponta vendedora. Essa operação foi logo no início do pregão, depois da abertura forte queda, gerou aqui uma correção. Recomendei venda na perda da mínima desse candle, essa venda foi executada. Como o mercado já vinha com um candle forte de baixo no G60 e já vinha com outro candle para baixo, contabilizando todo esse movimento para baixo, tinha a chance desse fundo ser respeitado em fechamento, e eu não tinha uma expectativa tão grande para baixo num primeiro momento. Então, eu terminei encerrando essa posição aqui, quando ela atingiu ali a casa dos 300 pontos, e aí eu encerrei essa posição. Ela terminou vindo praticamente para o 0 a 0, para o nosso ponto de entrada, e ainda veio um pouco mais para baixo na sequência. Mas enfim, foi uma posição que trouxe um bom ganho, de 0,49% na operação, e isso proporcionou um crescimento de 0,34% do capital total. Depois disso, teve outra oportunidade de entrada, foi aqui nesse ponto, ou seja, que atenderia aos meus critérios de entrada, só que essa entrada aqui aconteceu num momento que eu já estava dentro de uma posição comprada no mini dólar. Eu vou comentar essa posição daqui a pouco. Então, por esse motivo, não fiz essa entrada aí no mini índice. E a outra possibilidade de topo ali descendente num gráfico de 10 minutos foi aqui nesse ponto. Essa aqui eu já não entrei por conta da formação de um fundo lá no gráfico de 60 minutos, ou seja, tinha uma chance de gerar alguma correção no G60 dessa forte queda aqui, trazer algum movimento de subida. E aí eu fiquei aguardando aqui que o mercado mostrasse que realmente o movimento é para baixo, como terminou mostrando, só que seriam duas formas para buscar essa entrada, ou aqui de um topo descendente, ou a melhor delas, que seria depois de perder aqui a mínima novamente do dia, proporcionada se alguma correção no período da tarde gerasse ali um topo novamente descendente. Aí sim, essa me interessaria para voltar, porque aí teria anulado a formação já de fundo aqui no gráfico de 60 minutos. No mini dólar a operação de compra foi essa aqui, abriu forte para cima, voltou, recuou. Recomendei compra na superação da máxima desse candle, chegou perto do stop, mas não acionou o stop, voltou aqui para cima, fiquei sustentando a posição, mantive a posição e fui alterando o ponto de stop. Alterei o ponto de stop primeiramente aqui para esse ponto, para se perdesse a mínima desse candle, depois veio mais forte para cima, alterei aqui para esse outro ponto, e aí ganhou força aqui para cima. Nesse candle que ganha força para cima, já contabilizando todo esse movimento de subida, comparando ali em relação ao movimento anterior, eu optei por encerrar justamente nesse candle. Quando esse candle dá uma esticada para cima, eu encerrei essa posição com um bom ganho, um ganho de 0,58%, crescimento de 0,36% no capital total que essa operação proporcionou. Então ela terminou, mesmo que tivesse sustentado um pouco mais, teria até batido no objetivo efetivamente da posição, e aqui seria a possível saída, ou seja, alguns pontos um pouco mais acima, ali 3 a 4 pontos um pouco mais aqui acima, lembrando que a volatilidade estava bem grande no momento, o stop era até um stop de 13 pontos, o stop inicial, e o stop desse candle aqui era um stop de 11 pontos. Então aqui veio forte para cima ainda, ficou aqui de forma lateral, e quando gerou essa lateralização aqui num formato semelhante a de um triângulo aqui de alta, eu optei por arriscar a compra, recomendar uma compra se superasse aqui a máxima desses candles aqui, que era a superação aqui dos 508.
Então não aconteceu a superação justamente neste candle e eu já reposicionei o stop para um stop mais curto aqui, se batesse na mínima deste candle, ou seja, depois de romper aqui uma barreira que estava tendo ali, não deveria mais voltar aqui para baixo. E aí quando volta para baixo, para mim anulou essa expectativa e começou a trazer uma expectativa mais inferior para se buscar compra novamente aqui nesse ponto, tanto que eu nem recomendei mais compra aqui nesse ponto. Essa operação, que foi uma operação perdedora, ela gerou uma perda de 0,16% e uma redução de 0,34% do capital total. Então, enfim, foram essas operações aí de day trade no pregão de hoje, no mini índice e no mini dólar. Partindo agora para PTR4, gráfico diário, Petro veio forte para baixo, tentou se sustentar ali, segundo pregão que ela tenta se sustentar acima da máxima aqui desse topo, ou seja, entre aspas, num pivô de alta. Quando eu falo entre aspas, que é a mesma situação do Ibovespa, vem forte para baixo e gera um movimento para cima, mas é tudo uma correção de toda a movimentação para baixo. Então, o que eu mencionei na última videoanálise? Seria uma das alternativas se buscar uma operação de compra de fundo ascendente, só que isso não aconteceu, não veio aqui para baixo e não gerou nenhum fundo ascendente, principalmente sem perder a mínima do pregão anterior. Então, a Petro, dentro do que vai acontecendo, já fica um pouco mais para se avaliar a possibilidade de venda de topo descendente no G60 a favor de um novo movimento de baixa aqui no gráfico diário. Ela desmonta completamente e alinha novamente para baixo na tendência, fica mais alinhada ainda na sua tendência de baixa quando perder esse fundo aqui localizado em R$ 14,59. Nesse momento está em cima do gap, suporte na casa dos 15,38, abaixo disso, região de R$ 15, número redondo, seria o próximo patamar de suporte da Petro e depois 14,59. Na Vale 5, dia de queda de 1,37%. Esses dois ativos estavam se sustentando até bem nas primeiras horas de pregão ali em relação à queda do Ibovespa. Então depois resolveram andar aqui para baixo, a Vale 5 andou aqui para baixo, vem aqui num movimento de baixa. Para mim o ativo está dentro do movimento de correção dessa subida, até que se prove o contrário, segue dentro desse movimento de correção. Aqui nesse momento, depois que ela tentou subir e volta aqui para baixo, perdendo essas mínimas aqui, se fizer um movimento fraco para cima no G60, também fica mais para buscar alguma operação de curtíssimo prazo aí pelo gráfico intraday, tentando pegar um movimento que possa se prolongar aqui para a região do gap, localizado na faixa dos R$ 23,43. Na sequência, falando aqui de uma recomendação, recomendei venda em LPL4. LPL4 já tinha abordado esse ativo nessa semana, falando sobre a possibilidade de venda. Na perda da mínima, que primeiramente era nessa possibilidade de perder 8,52, não tinha perdido no pregão anterior, e aqui recomendei se perdesse 8,55. Essa venda foi acionada, acabou de fechar aqui em 8,44, com queda de 3,65%. Expectativa é que esse movimento continue aqui para baixo, podendo buscar essa região de gap, um suporte localizado primeiramente em 8,19, depois 8,08, região do gap, e a mínima aqui do fundo em 7,95, região já de R$ 8, número redondo. Então são os suportes imediatos, lembrando aqui que essa operação na LPL4, olhando aqui o ponto da venda 8,54, stop em 8,99 com risco de 5,27% e objetivo na faixa de R$ 7,64. Na sequência, lembrando que eu também recomendei compra em Symbiose, também não, né? Recomendei venda em LPL4 e compra em Symbiose, só que a da Symbiose já abriu com gap para baixo, nem foi executado, foi cancelado até durante a manhã mesmo a operação, uma possibilidade de compra na Symbiose. BVMF3, agora os ativos que estavam ali para gerar, eu até busquei venda em BVMF3 em duas oportunidades e acionei stop mais curto em duas oportunidades, nessas duas oportunidades em BVMF3, ela no pregão de hoje foi lá embaixo, e agora tentando aqui, voltando a um movimento de subida. Então ficarei atento aqui, uma das alternativas é de se buscar venda no movimento de recuo, que não venha mais aqui para cima, de maneira forte para cima dos R$16. Então traz essa chance, dependendo do movimento de alta do G60, possibilidade de se buscar venda na BVMF3 a favor de toda essa perda efetiva aqui de uma região de suporte na casa ali dos R$16,10 a R$16. Nesse sentido, Smiles também está algo parecido, BBDC4 queda de 5,58%, sai de uma bagunça, fica ali, tinha uma bagunça forte aqui, vem forte para baixo, queda de bastante força, movimentação para cima no gráfico 60 minutos, também traz essa possibilidade de se arriscar alguma operação na ponta vendedora, preferencialmente esse ativo não mais voltando para cima ali de uma região de R$ 28,78, por volta de 28,78, respeitando essa região, traz essa possibilidade de arriscar uma venda, tentando pegar uma continuidade desse movimento de baixa, que pode vir a buscar
olhando aqui para a região de suporte do gráfico semanal, uma região lá por volta dos R$ 27,00, R$ 26,95, R$ 26,82, aqui a mínima desse fundo, seria uma das possibilidades de tentar pegar algum movimento para baixo aí em Bradesco. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo pregão.